gente vai passar para o segundo princípio que fica dentro do primeiro passo, que são os yamas, que é o satya. E esse segundo princípio, que é o satya, ele quer dizer não mentir ou a verdade. E aí, de novo, né, a gente pensa eu não minto pra ninguém, eu ensino meu filho a não mentir, eu não sou uma pessoa de mentir, não, eu sou muito verdadeiro. Vai além desse não mentir para as outras pessoas. É, a primeira coisa que a gente pode pensar desse princípio é o que é que eu tô escondendo de mim mesmo, o que é que eu tô negando para mim mesmo, né? Às vezes algumas pessoas, não aquelas pessoas que querem o nosso mal, mas as pessoas que querem o nosso bem, elas chegam com algumas verdades, elas falam algumas coisas que a princípio assim machuca e a primeira coisa que faz é negar, sabe? Então, isso seria um mentir para mim mesmo, né? Não, essa pessoa falou, eu não aceito, porque a gente tem uma necessidade de perfeição. A gente volta de novo para o que é cobrado pra gente aqui no Ocidente, que é ser perfeito, ser bonito, ter as melhores fotos no Instagram, ser a pessoa realizada, de novo, né? Com a família perfeita, com o emprego perfeito, com a personalidade muito equilibrada. Você não pode adoecer nunca. Adoecer é coisa de gente louca, e eu não sou louco, eu sou muito equilibrado, sabe? E a gente tá mentindo, né? Quando a gente fala isso, não é o Satya. A gente não é perfeito sempre, a gente nem sempre tá bonito, a gente nem sempre tá equilibrado, às vezes a gente adoece, quando a gente adoece a gente precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica, a família da gente tem defeitos, os relacionamentos da gente tem defeitos, tem briga, tem desentendimento, a gente não tem uma realidade de perfeição. Isso é o que é cobrado nas redes sociais, né? Que a gente vive, mas não é bem assim que funciona. Então, eu tô mentindo pra mim quando alguém chega e diz: Ó, eu acho que tal coisa que tu faz acaba gerando mal-estar. Eu não faço isso, porque eu sou uma pessoa íntegra, maravilhosa, perfeita, incrível, sabe? Eu quase não tenho defeito. Eu sou quase um ser que já evoluí, já me iluminei. E não é bem por aí. O interessante seria a gente parar um pouquinho, refletir, respirar, né? Respira, reflete sobre o que chegou, de quem chegou, né? Quem é essa pessoa que tá falando pra mim? Alguém que quer realmente o meu bem ou alguém que tá falando as coisas pra me machucar, né? Porque tem isso também, e quando vem de uma pessoa que tá querendo machucar, a gente já tem que ter um cuidado maior. Mas essa pessoa quer o meu bem, então ela falou isso porque aconteceu o quê? Vamos analisar a situação. Será que eu sou assim? Sabe? É a primeira vez que eu escuto isso, às vezes a gente já escutou várias vezes. E essa questão, né, de mentir pro outro. Aí às vezes a gente não mente diretamente, que também não é sátia, tá? Eu chegar pro outro e inventar um monte de mentira, não é sátia também. Isso também precisa ser refletido. Não tô ignorando isso, não. Mas sobre essa questão de mentir pro outro ainda, às vezes a gente não mente diretamente. A pessoa tá aqui do meu lado e eu tô dizendo, olha pra mim, eu sou loira e tenho olhos azuis, sabe? É, mas às vezes a gente mente como a gente está se apresentando. Que aí tem aquela questão da cobrança social, né? Então, se a sociedade cobra de mim que eu seja, de novo, aquela pessoa perfeita, aquela pessoa é, bonita sempre, sempre, eu tô sempre atendendo às expectativas. E eu não tô dizendo que você agora não vai se arrumar mais, não vai se cuidar. Mas às vezes a gente faz as coisas para os outros, não é? Não é minha verdade, não, é verdade do outro. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo no shopping e nessa época, era nos anos 2000, mais ou menos. Nessa época eu tinha que andar maquiada, porque era atendimento ao público, né? Então eu tinha que estar sempre maquiada e com o cabelo escovado. Mas eu ficava tão, aqui no Nordeste a gente chama de arretado. Eu ficava tão arretada de estar todo dia no salto. A maquiagem eu até gostava, eu gostava de fazer uns cursos de maquiagem, mas o salto e o cabelo escovado, eu dizia, não sou eu. Essa não sou eu, não. Essa é a atendente dessa empresa. Porque eu não sou assim, não. Eu não tenho esse cabelo desse jeito.
e eu odeio salto alto, sabe? Quando é uma eventualidade, sabe? Tem um evento mais formal, por mim tudo bem usar salto. Mas era todo dia, né? Todo dia eu tinha que estar ali com salto alto para poder atender o público e com o cabelo escovado. Então eu perdi a minha verdade, que são os meus cachos. Eu amo os meus cachos e eu tava fazendo pros outros. E a minha equipe, né, os meus colegas de trabalho falavam: por que você não fala pros chefes que isso uma espécie de preconceito, né? Tipo, é o teu cabelo natural, cacheado e tal, e que ele pode ser bonito, atrativo, tu não precisa ficar escovando. Mas eu anulava a minha verdade porque eu tinha medo de ser demitida, de discutirem comigo, de entrar numa discussão que eu não queria e tal. Hoje eu acho que eu buscaria ter uma comunicação mais assertiva no sentido de dizer, ó, não é porque eu tenho cabelo cacheado que é bagunçado, porque era isso que era dito pra mim, né? Não é porque meu cabelo é cacheado que é bagunçado, né? Ele é assim, ele é cheio, hoje ele tá quietinho, mas ele tem hora que ele fica com frizz, fica mais volumoso e tal. Hoje tá chovendo em Recife, ele fica murchinho, mas o natural dele é ficar cheio, né? Então, assim, ele pode ser bagunçado no estilo dele, mas isso não significa, isso não passa um desleixo da minha parte. Isso é um pensamento, né, que não é muito realista, porque aqui no Brasil todo mundo tem cabelo, a maioria, pelo menos das pessoas, ou boa parte das pessoas, tem cabelo cacheado, crespo, e por que é que isso é associado a desleixo? A pessoa suja, bagunçada? Não, é cacho, é a minha natureza, sou eu, sabe? Então eu posso ter o cabelo cacheadão, cheio, mas ele tá cheiroso, ele tá penteado, ele tá hidratado, ele tá, se for pintado, ele tá bem pintadinho, sabe? Então, assim, ter esse cuidado com a apresentação dos meus cachos. Eu acho que hoje eu teria cuidado, eu teria buscado esse tipo de conversa, mas na época eu não estava preparada para aquela conversa, não estava preparada para essa conversa. Então eu simplesmente silenciava e eu fingia aceitar aquela verdade ali, mas no fundo não era o que eu acreditava. Então, quantas vezes a gente não tá mostrando ou aceitando uma verdade que não é nossa, sabe? É, para agradar outras pessoas, para ser aceito por outras pessoas e tal. Então, isso também pode ser refletido dentro do Satya.